Vamos lá então, pessoal. Bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Vinícius Fernandes, certo? Eu dou aula de programação de jogos digitais e vou passar para os meus alunos que também irão apresentar, certo? Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Nayane Paulina, eu sou estudante do SESI Senai Jardim Colorado, estou me formando agora no 3º ano do ensino médio com itinerário técnico em programação de jogos digitais. Bom dia, gente. Eu sou o Igor, eu estou cursando no ensino médio na escola SESI Senai Jardim Colorado, certo? Eu faço também programação de jogos digitais e eu já estou no meu 3º ano de ensino médio e hoje a gente vai mostrar um pouco do curso aqui para vocês. Pessoal, como eu acho que vocês já têm essa ciência, o mercado de jogos digitais, hoje em dia, ele é imenso, ele está em tudo e qualquer lugar. Desde o meu smartwatch, onde eu consigo implementar jogos, até em simuladores profissionais com o intuito de produzir dados científicos, de certa forma, certo, pessoal? Então, nós devemos entender que os jogos estão em tudo, em qualquer lugar. Ele é um mercado imenso, tanto na questão do entretenimento, quanto na questão informativa, certo? Como o Vinícius falou, o mercado da tecnologia está aumentando cada vez mais. E também é muito importante a gente pontuar o papel dos jogos digitais nessa jornada. Hoje em dia, vemos muitos eventos que promovem a cultura geek e os games, e um exemplo bem claro disso é a própria Campus Party. Porque aqui dentro eles promovem uma oportunidade do público interagir de maneira dinâmica com as novas tecnologias do futuro. E não só isso, eles também mostram a importância de investir nas novas tecnologias, eles promovem novas oportunidades de carreira. Como, por exemplo, aqui na campus tem aquela área dos drones. Se alguém for lá e se interessar por essa área, pode investir em uma nova carreira. E isso só foi possível graças à oportunidade que essa pessoa teve de interação com essa nova área. E por conta disso, eu trouxe uma frase muito famosa do empresário Steve Jobs, que é: a tecnologia move o mundo. Eu trouxe ela porque é exatamente isso que estamos vivendo nos dias atuais e é o que vamos viver também no futuro. Bom, pessoal, com relação ao interesse da tecnologia, como nós sabemos, pós-pandemia teve um boom aí, teve um aumento estrondoso na questão da utilização da tecnologia, onde as pessoas começaram a trabalhar mais ligadas à tecnologia, por conta do aumento do home office, certo, pessoal? E isso também afetou positivamente a questão do desenvolvimento de jogos, certo? As desenvolvedoras, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, apareceu bastante a questão do desenvolvimento de jogos indies, certo? Aqueles desenvolvimentos de pessoas que não é basicamente uma empresa em si, e sim desenvolvedores próprios fazendo seus projetos, certo? Trouxemos esse dado aqui que mostra que no ano de 2018, o mercado dos games faturou cerca de 34 bilhões de dólares a mais do que o cinema. E esse dado comprova que nos anos seguintes esse número ia crescer muito mais. E no cenário atual, mostra que a principal fonte de renda dos jogos são jogos de entretenimento. Isso acontece porque dentro dos games o usuário tem uma diversidade maior e ele interage mais com os jogos. E a segunda fonte de receita são os jogos educacionais. E é muito importante pontuar ele porque dentro das escolas hoje em dia vemos muitos professores que abordam esses jogos como um meio de educação mais interativa com os alunos. E dando também um spoiler sobre a nossa apresentação mais para frente, dentro do Colégio SESI Senai, os alunos tiveram o grande desafio de implementar um jogo educacional dos jogos que foram produzidos ao longo do 3º ano. Como, por exemplo, alguns dos grupos tinham um jogo que era mais voltado para o lado da química, outros foram mais para o lado da história, e dentro de um desses jogos foi contada a história da explosão de Chernobyl. E assim foi por seguinte. Bom, comentando algo referente ao desenvolvimento desses jogos, os meninos, por conta própria, ao longo do curso, foram desenvolvendo esses jogos, utilizando toda a base de desenvolvimento de jogos e implementando conceitos educativos para desenvolver o mesmo, certo? Então, dessa forma, eles conseguiram mostrar de uma forma eficiente como você passa a educação, o conteúdo educacional, junto com um jogo interativo, certo? Então, esse é um
um ambiente, um dos ambientes em que o jogo ele pode estar implementado ao longo do tempo. E eu queria mostrar também que os jogos também têm um papel muito importante dentro das campanhas publicitárias. Por isso eu trouxe uma das campanhas mais famosas que teve nas últimas décadas, que foi a parceria do cantor Travis Scott com o jogo Fortnite. Essa campanha movimentou cerca de 28 milhões de usuários. Dentro do jogo foi utilizado para divulgar a nova música do cantor. E isso trouxe um meio de divulgação tanto para o próprio cantor como também para o jogo digital. Bom, pessoal, comentando mais em relação a isso, voltando para o entretenimento, o jogo em si, os jogos digitais, os jogos eletrônicos, eles também têm essa função de marketing, de impulsionar outras marcas, certo? E até por isso existem jogos que têm um foco nisso. Então, vamos supor em um simulador de corrida, certo? O jogo ele vai atrás das marcas famosas para implementar esses carros, para ter a permissão de implementar esses carros nesse simulador, dando mais ênfase àqueles carros e, querendo ou não, para aquela pessoa que está jogando, ela vai desenvolver aquele sonho. Nossa, quando eu crescer, eu quero ter aquele carro que eu vi no jogo. Então, indiretamente, é um marketing gigantesco. Voltando da questão que o jogo ele tem diversas vertentes. Pessoal, em relação ao mercado de jogos digitais em Goiás em si, temos uma questão muito boa a se falar, que temos poucos desenvolvedores de jogos em Goiás. Isso é um fato, certo? Ele é um mercado pequeno, mas tem uma grande expansão, tanto por conta de desenvolvedores indies que vão aparecendo ao longo do tempo e também em relação aos cursos que o Senai está disponibilizando, que é o curso de programação de jogos digitais, certo, pessoal? Em relação aqui ao mercado, as vantagens desse mercado o crescimento econômico regional, melhoria de infraestrutura, geração de empregos, desenvolvimento de economia digital e incentivo à inovação. Algo que eu quero comentar em relação a isso sobre oportunidades de mercado, a Google Games, certo? Que é uma publisher que temos aqui em Goiás, que até o fundador dela está aqui assistindo a nossa palestra, o Matheus Borba, certo? Ele é o fundador dessa publisher, então ele fica responsável por postar esses jogos indies ou de desenvolvedoras menores para impulsionar esses jogos. Então temos no mercado de jogos digitais, temos já uma publisher. Também temos a Forgate Games Studio, que é um estúdio voltado para o desenvolvimento de jogos. Mas aí vem uma questão, ele está muito em expansão, o mercado de jogos, mas ele ainda está engatinhando na questão do desenvolvimento, certo? E é por isso que também gostaríamos de comentar em relação ao curso de programação de jogos digitais. Por quê? Todos e qualquer um podem desenvolver jogos, certo? Nós hoje em dia temos a ferramenta do desenvolvimento de jogos na nossa mesa, que é com relação ao computador. Nós temos acesso à internet e temos um computador, certo? Então, a partir disso, conseguimos já ter um estudo com relação. Beleza, pessoal? Então, vamos passar para os desafios do mercado, ok? Certinho? Como eu havia dito antes, eu sou o Igor, eu curso ensino médio na Escola Senar de Jardim Colorado e faço o itinerário de jogos digitais, certo? Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona o itinerário, o que a gente aprende e no final eu vou mostrar alguns projetos que a minha sala fez. Certo? Vamos começar falando o que é o itinerário, certo? O itinerário ensina a criar jogos digitais, como o próprio nome diz, desenvolvendo habilidades técnicas e criativas para transformar ideias em realidades, certo? Então, o curso ele vai acabar instruindo a gente a como transformar nossas ideias em algo material, no caso, algo físico, criar nossos projetos. As principais áreas abordadas são as de design, que são modelagem 3D, pinturas e criação de animações, certo? Programação,
que no caso é o que dá a vida ao seu jogo, né? É o que faz todas as mecânicas funcionarem, é o que faz o pulo funcionar, tudo que você quiser fazer no jogo é a programação que faz funcionar. Resolução de problemas, que dentro da criação de um projeto é essencial, certo? Porque quando você começa a fazer um projeto, aparecem diversos problemas e você tem que saber lidar com esses problemas. E trabalho em equipe, que é muito essencial também, porque dentro de criação de jogos você tem várias áreas, é um projeto muito amplo, você precisa saber design, você precisa saber programação, marketing, então acaba que você tendo um grupo é melhor para você trabalhar nisso. E postagem de jogos, né, que vai ensinar pra gente como postar e aonde postar. Certo, eu vou falar um pouco do que eu aprendi, certo, no curso. Eu aprendi a planejar e criar personagens e cenários. Isso é uma matéria que a gente passa, a gente aprende a criar cenários que representam o que a gente quer, que passam a imersão ao jogador da forma que a gente quer, fazendo o jogador sentir as emoções que a gente quer, seja felicidade, tristeza, raiva, e aos personagens também. Resolver desafios de lógica com programação. Quando você cria o projeto de um jogo, você precisa tentar criar as mecânicas que vocês pensaram anteriormente. Então acaba que você tem que resolver vários desafios de lógica para entender como você vai colocar aquela mecânica no jogo. Trabalho em equipe, como eu tinha dito antes, é essencial, porque tendo cada um a sua área, consegue trabalhar melhor no jogo e acaba otimizando o tempo, ficando melhor, né? E publicar jogos, que é a área que a gente aprende a documentação, do que precisa, o que é necessário de documentação, certo? De cada jogo, antes da publicação e de escolher a plataforma que a gente quer publicar. Eu vou falar para vocês agora 2 projetos que a gente fez em sala. O primeiro é Mundo em Chamas, ele foi desenvolvido com o objetivo de aprender na prática como funciona a criação de jogos. Então ele foi um projeto mais feito para aprender, colocar em prática tudo que a gente aprendeu nos 3 anos de curso, né? E aprender com esse meio. Ele foi criado na Unity 2D, que é uma engine de criação de jogos. A engine é um programa que você usa para criar jogos, certo? Digitais. E aqui a gente, no caso, usa 2D porque o jogo era um gênero de plataforma. Ele está rodando um videozinho aqui embaixo para vocês darem uma olhada. O design foi produzido no LibreSprite, que é um aplicativo mais focado para o estilo de arte de pixel art. Ele é para desenho, a gente faz animações, faz tudo que é de imagem do jogo, a gente faz por ele. Certo, e a gente também tem o Loniastic. Esse é um projeto que a gente fez com o objetivo de usar os conhecimentos adquiridos nos 3 anos e publicá-lo e disponibilizá-lo para a venda. Ou seja, ele foi um projeto mais feito para comercialização mesmo, a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Ele foi produzido na Unreal Engine, que é outra engine de criação de jogos, certo? Do mesmo jeito da Unity, só que de outra empresa. Ela, a princípio, ela é de graça para utilização, mas caso você faça um jogo para venda, ela vai acabar cobrando uma taxa das suas vendas, certo? E com design modelado no Blender. O Blender é um aplicativo de modelagem de objetos em 3D. Então a gente acabou utilizando para fazer alguns personagens, a gente utilizou para fazer algumas estruturas, alguns objetos que a gente usa no jogo, certo? E foi feito pela empresa Iron Arm Games, certo? Que é uma empresa com o pessoal da minha sala, a gente se reuniu para fazer esse jogo e ele está bem interessante. Ele é um jogo 3D com foco em batalhas contra chefes, certo? Ou seja, boss fights, que nada mais são do que inimigos mais complexos. Eles são mais difíceis, só que o jogo tem um foco só neles. Ele é exploração do mundo aberto também, para você andar pelo mapa, achar itens, melhorar o seu personagem e assim por diante. Aqui embaixo estão alguns assets que a gente utilizou. Ele é um jogo que eu acredito com bastante potencial, está bem no começo ainda, mas vai ficar muito bom. Inclusive dá para vocês verem um pouco de como ele está sendo produzido na área de jogos lá, que mais para o canto da campus está mostrando lá. A gente está lá com a banquinha mostrando sobre os jogos, certo? Pessoal, comentando um pouco com relação ao curso em si, no desenvolvimento, um paradigma, pode-se dizer, que o pessoal vê. Mas eu estou muito velho para programar, eu estou muito velho para estudar. Isso não existe hoje em dia, certo?
se você tem a capacidade de pegar um computador e pesquisar sobre programação, você já tem o acesso total àquilo, certo? Ah, mas outra questão, em relação ao desenvolvimento de jogos. Pessoal, não é algo infantil, pode-se dizer, vou ali criar um joguinho para jogar e me divertir. Não. Quem vai se divertir é quem vai estar utilizando aquilo, certo? É quem vai estar utilizando a produção que você desenvolveu, certo? Tem toda uma estrutura voltada para o desenvolvimento de jogos, como eu havia citado, das publishers, dos estúdios, certo? E, querendo ou não, mesmo que esteja em expansão o mercado de jogos aqui em Goiás, ele ainda carece de muitos profissionais da área, certo? Então, precisamos mais e mais buscar esses profissionais, não só na questão do desenvolvimento de jogos, pessoas voltadas à programação de jogos, mas sim TI em geral, certo? Todos os desenvolvedores em geral. A gente tem uma carência gigantesca num mercado que só tende a crescer, ok, pessoal? Algo interessante que os alunos desenvolveram ao longo do curso foi com relação a esse jogo. Até o final do curso eles desenvolveram esse jogo. Na parte gratuita da campus vai ter um stand voltado para a amostragem desses jogos desenvolvidos, certo, pessoal? Então, peço que ao final da palestra, se vocês puderem passar lá e ver um pouco, certo? Pessoal, no curso de jogos, você não vai ficar voltado só na programação, até porque um jogo ele não é só a programação, é um conjunto de conceitos dentro de um jogo, também conhecido como game design, certo? Game design separado aí por áreas, ok? Então, eu quero desenvolver jogos, eu quero entrar no mercado de jogos, mas eu não entendo nada, nem um detalhe, nem uma vírgula, nem um ponto e vírgula de programação. O que eu posso fazer? O desenvolvimento de jogos não está voltado só para programação, como eu havia falado, e sim também para o design. Você que tem um dote especial aí na questão do desenho, você pode desenvolver arts, assets voltados para os jogos, certo? Não consigo desenhar, não consigo programar, mas sou criativo. Você pode criar histórias, conceitos, universos voltados para essa área. Até porque o jogo em si, ele está aí na indústria do entretenimento, certo? Eu posso criar histórias fictícias que nunca existiram para ligar o jogador a esse jogo, certo? São pontos que você deve se trabalhar para criar um ótimo jogo, certo, pessoal? Não sou criativo, o que eu posso fazer? Você pode ser um estudioso. De que forma? Se eu quiser criar um simulador, eu preciso ter um estudo sobre aquela área, certo? Então, se eu tenho um estudo específico sobre aquela área, o que eu posso fazer? Criar um simulador daquilo, vender aquilo, certo? Até porque nós conseguimos desenvolver diversas coisas. A gente consegue desenvolver tudo por meio de um software, por meio de um jogo, certo, pessoal? Pessoal, finalizamos aqui a nossa palestra, certo? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Qualquer dúvida pode chegar em qualquer um de nós, que nós iremos responder elas. Desde já, muito obrigado. Se vocês puderem ver lá na Campus Future, que são os stands que estão na parte gratuita do evento, nós ficaríamos muito felizes que vocês compareçam lá. Certo, pessoal? Desde já eu agradeço, ok?